Olá, capricornianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Capricórnio. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Capricórnio, o que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Capricórnio, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio? Olha que linda essa energia. O que eles precisam saber? Gente, que linda essa frequência para vocês. Uma frequência de bênçãos, rodeados de coisas boas, rodeados de sucesso, rodeados de conquistas, de alegria. É aquela plenitude, aquela sensação dentro de nós, daquele momento em que a gente olha para aquilo que a gente começou, né? Às vezes pequenino, uma ideia, uma vontade ou uma oportunidade que a gente pegou, que era apenas uma sementinha e aquilo germinou. Olha só que linda essa energia para vocês. Muito legal, gostei muito dessa frequência. E vocês abrem então com essa energia dessa semeadura no ano, né? Que fala sobre colheita. Então aqui realmente conecta vocês na frequência do ano, inclusive se unindo a pessoas, se unindo forças aqui que no decorrer do caminho vão se somando a você nessa jornada inicial para ajudar você a atingir esta meta, esse objetivo, lembrando sempre, não é, meus queridos, que esse feito é algo aqui que nós estamos falando num sentido de algo material, então é aquela sementinha que a gente vai depositar no solo fértil de mãe terra, então é aquela vontade, é aquele trabalho, às vezes que a gente vai começar a fazer, ou então é uma oportunidade que surge, às vezes é um trabalho que vem, e aí você vai pegar aquela oportunidade com todo amor e carinho e você vai semear. O que é essa semeadura, né? Você vai trabalhar em cima daquela semente, entre aspas, então vai regar, vai cultivar aquele solo sempre com muitos nutrientes para que essa semente possa prosperar. E aqui a gente me mostra que independentemente do que quer que seja, porque nós estamos numa leitura geral, não é, meus queridos? Então aqui pode ser que seja algo no trabalho, pode ser que seja uma oportunidade que esteja surgindo dentro de um trabalho que você já está, ou de repente pode ser que seja um outro trabalho, caso você esteja procurando, né? Ou de repente é algo que você está querendo fazer por você na sua vida, alguma modificação, algo que você queira iniciar, algum projeto pessoal, particular seu, né? Mas aqui me mostra que a partir desse momento que você começa essa semeadura, que você acredita, e aqui vem muito essa energia do Chacha, né? Que eu brinco com vocês, a energia do Ti, do Prana, a energia divina e de vida, então é aquela energia positiva, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa vontade de ver aquilo
florescer. E aqui na vossa leitura vem uma energia não só de florescimento, aquela energia de celebração, de gratidão, de plenitude, né, da satisfação principalmente, né, daquela satisfação interna no nível emocional, lá no nosso coração, né, no nosso sagrado coração, que surge quando a gente olha para trás e a gente fala: nossa, começou pequeno, começou com algo muito diminuto e hoje eu posso vislumbrar de coisas muito boas, né? De conquistas, de avanço, de progresso. É aquilo que eu falo para vocês do nosso mantra anual que eu tenho feito com todos vocês. Mais para frente a gente vai reforçar isso, mas de celebrar as nossas colheitas, né? De celebrar as nossas conquistas. Então é muito sobre isso, o momento aqui de celebrar, de celebração e de celebrar, né? A colheita farta, uma colheita abundante e que, gente, muito interessante porque tem uma frequência de movimento para vocês, tem uma energia aqui de que essa semente está trazendo ou vai trazer para cada um de vocês é o momento das vossas vidas, mas que vai trazer coisas muito positivas, mas que isso não para por aí. Porque às vezes, quando a gente pensa, por exemplo, pensa num vasinho de plantas que você tem na sua casa. Então, às vezes, dá aquela florada bonita, você vê aquela exuberância, todas aquelas flores, toda aquela alegria e de repente não floresce mais. E deu só aquela, né? Só floriu uma vez e aí você quer porque o negócio floresça de novo e acaba não acontecendo. E a gente fica jururu. Então, para quem gosta de plantinha, né? Então, assim, o que acontece aqui? É a mesma coisa. Às vezes a gente pensa que é algo que, beleza, floresceu, mas e aí? Vou ficar só nisso? Não, gente, aqui tem uma energia de continuidade. Aquilo que eu falo para vocês do ad contínuo, ou seja, é algo que começa, floresce e ainda leva você à distância. Então, nós podemos estar falando aqui para alguns de vocês daquela busca por mais conhecimento, para que você possa, de repente, incrementar essa ideia e adicionar mais coisas nisso. Podemos, uma ótima oportunidade de buscar por aprendizado, de se reinventar ou de ter novas ideias, novos ideais nesse sentido, tudo para que você possa fortalecer o que já está bom, ok? Para que isso possa trazer mais alegria ainda, mais bênçãos e mais positividade para você. Então, assim, você já chegou naquele ponto de conquista, já floresceu, o que você pode fazer de melhor para deixar aquilo melhor ainda? Entende? Então, assim, é aquilo que eu chamo de ambição positiva, entende? Então, assim, a gente conquista um determinado patamar, mas a gente continua nesse avanço. E assim como Albert Einstein já dizia, a vida é como andar de bicicletas, é preciso que a gente se mantenha em movimento para não cair dela. Então, aqui vem para vocês essa possibilidade de sim estarem buscando cursos, estarem buscando novas conexões, de repente estar levando, ou por convite, ou de repente você ter a iniciativa de buscar expandir horizontes em cidades vizinhas, super favorável para você estar levando, de repente é sobre um produto que você desenvolveu e você vai colocar, vamos supor, você tem uma produção de orgânicos, tá? Vou dar um exemplo aqui, já que a gente está falando de coisas da terra, vamos supor que você tem uma produção de orgânicos. E aí, aqui, até usando aqui os cogumelos. Então, você tem uma produção de cogumelos. E aí, você vai pegar e você vai começar a expandir o seu negócio. Você já conseguiu ali, você já começou a vender para os restaurantes, para o pessoal que trabalha com uma culinária mais diferenciada. Então, você já conseguiu ali, já cobriu todos os restaurantes da sua região, da sua cidade. O que você vai começar a fazer agora? Vai começar a expandir. Vai pegar o seu carro e vai começar a levar isso, levar o seu produto, explicar o seu diferencial, entende? Então nós estamos falando aqui, gente, de ideias, de pensamentos inovadores, tudo aquilo que você pode somar a essa ideia inicial que já está muito boa, mas que vai ficar muito melhor, se você se colocar em movimento, se você fizer exatamente como Einstein na sua frase falava, né? Fala ainda, né? Continua vivo, com certeza. A sua essência continua viva. Então, é se manter em movimento. Então, não é porque já tá bom que para por aí. E aqui vem uma energia muito interessante, essa conexão com essa coruja,
da nossa sabedoria. Então, muitas vezes, a gente tem que sintonizar com o nosso sistema de navegação interior, acessando a nossa sabedoria para que a gente possa vislumbrar exatamente quais são os próximos passos. O que eu posso estar fazendo dentro da minha expertise, dentro dos meus dons, das minhas potencialidades, o que eu posso estar ofertando, o que eu posso estar agregando para que isso me leve numa distância ainda maior do que o caminho que eu já percorri, para que isso continue florescendo, para que eu continue sendo luz neste mundo. Como que eu posso contribuir ainda mais? E aqui, gente, vem uma frequência para vocês que é muito importante, essa orientação do divino, da movimentação. Ou seja, não pare, continue, entende? Então, use a sua criatividade, não deixe que os pensamentos às vezes fiquem numa posição antagônica, às vezes por medo de colocar em risco o que você já conseguiu. Aqui é um pensamento assertivo, aqui é algo que é dado mediante passo a passo. E existe uma conexão também com as vossas orações, com a vossa sintonia espiritual, que é aquilo que eu falo para vocês, que é a sua união, a sua fusão com a sua infinita e divina presença eu sou. Primeiro a gente faz essa conexão, para depois a gente se conectar com os outros seres de luz, nossos irmãos das estrelas, mentores, anjos, enfim, todos aqueles que estão sempre juntinho de nós. Mas primeiro a nossa conexão deve se estabelecer muito firme, para que então a gente possa fazer a ponte com aqueles que nos guardam e que nunca dormem, que eu falo sempre para vocês. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem esse olhar para dentro, que esse ano também vai falar muito sobre isso. O ano de 2025 pede muito por estes momentos de introspecção, por esses momentos em que a gente vai, às vezes, mesmo que tudo esteja muito bem, como está aqui para vocês, você vai pegar e vai dedicar um minutinho para que você possa olhar para dentro de você, sintonizar com a sua bússola interior e falar assim, ok, tá bom, mas eu quero mais, dá para melhorar ainda mais, dá para ser sempre mais, dá para iluminar mais. Então vamos lá, o que eu posso estar fazendo aqui, ok? E aí vem aquilo que eu falei, como por exemplo, buscar um curso, buscar às vezes novas conexões. Aqui tem uma energia linda de pessoas que você pode se unir, tanto no sentido espiritual que vem para vocês, então pode ser às vezes sobre aquele momento em que você faz a ponte e por meio dos laços de amor a gente recebe aqueles insights, a gente recebe aquelas ideias que vêm assim, não às vezes no momento, às vezes pode ser que sim, né? Naquele momento da nossa conexão maior, mas às vezes num outro momento, sei lá, você tá lavando a louça e aí vem aquele pensamento que tá falando, nossa, essa ideia é sensacional. Estejam atentos, assim como essa coruja, olhos bem abertos, estejam bem atentos a estes sinais que o divino está sempre tentando conversar conosco, sempre tentando se conectar. Então, às vezes passa desapercebido, a gente está ali envolvido nas tarefas do dia a dia, às vezes a gente acaba perdendo esses detalhes. Então, estejam atentos a estes detalhes, a estes insights, ok? Anote se for preciso, porque isso pode ser, sim, questões muito valiosas que você pode estar utilizando para colocar isso em movimento. E ainda aqui também vem para vocês um direcionamento num sentido de uma rota a ser seguida, de um caminho a ser seguido, tá? Então aqui vem para vocês também essa união, como eu falei, fazendo essa ponte com aqueles que guardam você, que nunca dormem, e também com pessoas que estão aqui neste plano. Então vamos supor, de repente você está ali buscando parcerias, um ótimo momento para você fazer essa parceria, ou de você encontrar as pessoas certas para fazer com que isso se alargue. Então vamos supor, usando o exemplo lá da venda dos orgânicos, do produto orgânico, você faz a ponte com um gerente de um supermercado local que vai te dar o contato, entende? Então assim, é sobre se conectar com as pessoas certas, fazer esse network com as pessoas certas, essa rede de trabalho, ok? Com essas pessoas que vão promover este impulsionamento, vão permitir essa abertura ainda maior. E
no caso aqui de vocês, esse florescimento, ou seja, essa prosperidade aqui para vocês. Tá bom, meus queridos? Que leitura linda, uma leitura leve, uma leitura muito gostosa. Olha só o que vem aqui para vocês. Exatamente isso, né? Essa energia de abertura. Eu gosto muito dessa caracterização aqui nessa carta. Porque aqui vem uma energia desse amparo e é o mesmo ser. Esse deck trabalha com seres mágicos, é uma terra que se passa... Bom, primeiro que começa assim, né? Assim na terra como no céu. Então, aqui fala do mundo que se passa debaixo do carvalho. Então, da árvore ou carvalho, né? Então, assim, sim, tem seres fantásticos, criaturas fantásticas vivendo neste reino, que para nós é visível apenas diante dos olhos do coração. Então, veja, é o mesmo ser e ele está... Olha, eu acabei de falar sobre isso, né? Eu acabei de falar sobre essa ajuda, sobre essa conexão, sobre essa sintonia com essas pessoas que muitas vezes, quando a gente se utiliza através de uma oração, através daquele momento nosso de introspecção, de conexão, que esse ano vai pedir muito esse movimento para nós, né? De todos nós, você pode sim estar fazendo a sintonia, estar fazendo a ponte, e eis que vem essa ajuda, eis que vem essa força, e uma energia de ativação do Chacha, da nossa força divina e de vida que habita dentro de cada um de nós, para que você tenha garra, para que você tenha determinação, para que você seja forte, resiliente, perspicaz, sábio, e usar a sua inteligência para não esmorecer, para não perder o ritmo, para se manter firme. E aqui, olha que interessante, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre as ativações a nível de chakras. Então, eu vou estar falando sobre quais chakras para você, caso queira, é claro, estar ativando ainda mais essas energias. Mas olha que interessante, uma energia aqui de Agnya Chakra, o terceiro olho. E é muito dessa frequência com a coruja, essa sabedoria, que não é uma sabedoria que está associada a um conhecimento de livros, mas é uma sabedoria vivida, é uma sabedoria que se desperta através da conexão com a nossa divina presença eu sou, através de um estado também de gratidão, de um estado de harmonia interior, e é um estado que a gente só consegue acessar naquele momento de paz, naquele momento de calmaria. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura linda para vocês. Eu vou tirar mais duas cartas. Olha que lindo isso. Gente, esse deck é uma coisa... Essa carta é uma confirmação para mim. Olha, perfeito. Maravilhoso. E os números também. 9, 10. Bom, nós estamos no ano 9. Então, mais um motivo para você assistir a sua leitura Capricórnio 2025, que foi a leitura anual que eu fiz para vocês, tá? Eu vou deixar a playlist que aparece sempre aqui no cantinho para vocês. Então, nessa playlist, gente, tem todas as leituras que eu já fiz para vocês do signo de Capricórnio neste ano de 2025. E lá tem duas leituras que eu recomendo carinhosamente para você assistir, que é a Capricórnio anual 2025 e a Capricórnio, a leitura de Capricórnio, começo de 2025, que tem mais ou menos uma duração de até a primeira quinzena do mês de abril, tá bom, meus queridos? Então lá, como tem essa conexão dessa leitura, principalmente com a energia do número 9, tem essa frequência de movimento, não é algo que começa, não é algo pontual, que floresce tá? Que você vai desfrutar só neste momento, é algo que vai se desenrolar de uma forma extremamente positiva aqui para vocês, tá? Só confirmando para mim essas cartas que eu tirei. Então eu recomendo que você assista também as leituras que eu me referi aqui, tá bom, meus queridos? Então quero aproveitar essa frequência lindíssima e quero fazer com vocês o mantra, tá bom? Este mantra é um mantra de poder e serve para você ter aquele ponto de resgatar a sua força. Então vamos supor, naquele momento em que às vezes você pode ficar na dúvida, mas eu já consegui algumas coisas, será que eu
deixo para depois, será que eu faço agora, será que eu protelo, ou naquele momento em que você quer fazer a sua conexão com a sua divina presença eu sou, enfim, qualquer momento da sua vida, tá? Você pode usar este mantra e deve usar este mantra para você sintonizar nessa energia lindíssima dessa leitura, caso assim você deseje, tá bom, meus queridos? E o mantra de vocês é o seguinte: eu celebro as minhas conquistas, tá bom, meus queridos? Eu celebro as minhas conquistas e eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Este mantra faz parte de um projeto anual que eu comecei aqui no canal no dia 4 de fevereiro. Eu comecei esse projeto. Nós estamos indo aí já para 2 meses fazendo este mantra. Em todas as leituras eu tenho feito este mantra, então já vou aproveitar e vou também fazer este mantra com vocês, que é a versão completa. E caso queira, você pode e deve, tá bom? Fazer o mantra inteiro, na sua forma completa, que é o seguinte: todos os dias de manhã, assim que você despertar, você vai afirmar as seguintes palavras: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Porque não estamos falando só de uma conquista, estamos falando de várias conquistas. Das conquistas de ontem, de hoje, do amanhã, tá bom, meus queridos? Então, se a gente coloca só a minha conquista, a gente põe um ponto final naquilo. A ideia é que a gente dê um movimento aqui, que a gente coloque isso pra frente, tá bom? Então, as minhas conquistas. E aí, todas as vezes em que a gente se conecta com essa energia de celebração, a gente entra num estado profundo de gratidão, meus queridos. E então a gente muda a nossa energia, a gente muda a nossa frequência, a gente já começa o dia sobre uma outra tônica, sobre uma outra perspectiva e também ajudamos, contribuímos positivamente para o mundo ao nosso redor, para a nossa querida Mãe Terra, que sente a nossa vibração, que sente a nossa energia. Então olha que maravilha, todos nós, nessa egrégora maravilhosa que nós temos, de luz, de amor, unirmos os nossos corações e todos os dias de manhã, assim que a gente despertar, nós começarmos o dia proferindo essas palavras. Eu celebro a minha vida, que é um presente, é uma dádiva. Eu celebro as minhas conquistas. Imagina a força que nós estamos emanando. Então convido você a se unir a nós nessa grande e poderosa corrente do bem, a ser mais um elo de luz e fazer parte dessa corrente. Tá bom, meus queridos? E caso você esteja de repente pensando, Anne, mas essa leitura, ela tá muito assim, tá tendenciando, tá puxando mais para uma pessoa que eu conheço e tudo mais. Gente, a leitura tem às vezes essas nuances, né? O que acontece? Por conta dos laços de amor, por conta das conexões que a gente faz, a energia, ela não tem limites, a energia ela flui, ok? E principalmente o amor vai tocando os corações. Então, por conta dessa proximidade, por conta desses laços que a gente constrói, às vezes pode ser que a leitura venha para você e seja numa coerência, né, para uma pessoa que você conhece. E aí eu digo para você, porque você está sendo o ponto-chave para transmitir essas mensagens ou de repente compartilhar o vídeo com esta pessoa. Não importa se porque está escrito Capricórnio que é restrito a só quem é do signo de Capricórnio. Tá bom, meus queridos? Então você pode e deve compartilhar o vídeo, conversando com essa pessoa, explica direitinho, tá? Que a mensagem ela serve para a pessoa naquele momento. E por conta dos laços de amor, isso acaba se conectando, tá bom? E aí você é aquela pessoa que vai ser a ponte, vai ser o elo, tá? E aí você pode até passar também o mantra de poder para essa pessoa estar fazendo. Principalmente para dar aquela força, principalmente para dar aquela energia, que é às vezes o tantinho que a gente precisa para se colocar em movimento, né? É aquele pauzinho de plim-pim-pim que a gente precisa para que a coisa comece a andar. Tá bom, meus queridos? Então, o mantra de vocês ficou: eu celebro as minhas conquistas, e caso queira, você pode fazer o mantra completo. Eu celebro a minha vida. Eu celebro as minhas
conquistas. Tá bom, meus queridos? Que linda essa leitura para vocês. Estão falando aqui sobre essa energia de celebração para vocês. Aqui vem duas confirmações para mim, uma no sentido de amplitude, de perspectiva, realmente é a prova para mim que essa energia inicial de abertura de caminhos para vocês, de oportunidades, enfim, realmente você trabalha para fazer com que isso floresça. Então é exatamente o papel de quando você vai ter uma plantinha na sua casa, de quando você vai semear algo no solo fértil da nossa terra, você tem que regar, você tem que dar a luz certa, você tem que fazer tudo sob os conformes para que a plantinha para que a plantinha floresça. Então é muito dessa dedicação, ok? E de você ver esses resultados positivos e também, tá? Ver isso se descortinando ao longe. Então, estamos falando sim de novas oportunidades que podem estar chegando, novas conexões que sim podem estar chegando, parcerias aqui de sucesso, pessoas que podem estar somando. Esse ano fala muito sobre essa energia favorável para parcerias, ok? E também dessa energia de bênçãos, dessa conexão profunda. Olha, eu falei sobre a conexão com a nossa divina presença eu sou. Então essa carta ela revela muito sobre isso. Eu vou deixar um livro aqui embaixo na descrição para vocês, caso você goste desses assuntos que eu falo. Em algum momento da leitura, às vezes vem alguma questão que está em algum livro. Então, caso você goste sobre esse assunto da fogo violeta, chama violeta, eu vou deixar um livro aqui embaixo para vocês que é fantástico, tá bom? E aí, onde eu adquiri, onde eu li. E também aqui embaixo tem, tá, gente? Tem os decks que eu estou utilizando nesta leitura. A lista que eu falei para vocês lá da playlist também, essa lista também está atualizada, ok? E eu convido você a aproveitar já para dar o recado, porque senão depois eu esqueço. Então eu vou deixar aqui embaixo e também na descrição o meu site, www.equinociotarot.com.br. O tarô tem o Tzinho lá no final. Tá bom, meus queridos? Então convido vocês a acessar este site. Lá tem a minha coleção completa, gente, de tarôs, oráculos e livros que eu leio. Então eu convido você a estar acessando e acessar sempre. Salva esse site para você sempre acessar. Pelo menos uma vez na semana você acessa, porque sempre vai ter atualização. E tem as atualizações também referentes às postagens. Então é um novo ponto de encontro, é uma nova forma de você também me encontrar, tá bom? Então grava, salva esse site nos seus favoritos lá do Google. Eu vou fazer um videozinho depois explicando isso para vocês, tá? E caso você não saiba como fazer, tem aqui embaixo, logo abaixo do título, tem uma palavrinha mais. Tem o número de visualizações, alguma coisa assim, e aí tem lá mais. Clica ali, ali vai aparecer toda a descrição do vídeo. E lá tem sempre informações muito preciosas para vocês. Tá bom, meus queridos? Então aqui é sobre essa sintonia com a nossa divina presença, eu sou. Então, sintonizando com quem nós verdadeiramente somos, ou seja, a nossa essência. É sobre um momento aqui para vocês, gente, de um grande despertar, de ativação aqui, dessa perspectiva, desse terceiro olhar, deste olhar que nos permite ver quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, quais são as conexões, no que nós estamos colocando as nossas energias, no que estamos esperando que as nossas ações, os nossos feitos possam florescer. Qual vai ser o feedback do divino? O que o fluxo do universo vai estar trazendo para nós mediante uma energia que é colocada? A lei da ação e reação é infalível, lei de causa e consequência, assim como o próprio deck que eu falei para vocês, seguindo as leis do hermetismo, né? Então é exatamente sobre isso. A lei de causa e efeito, não dá para fugir dessa lei universal, não é algo que eu, Anne Marques, estou inventando, tá bom? É algo que rege as forças do universo, regem as forças do universo. E portanto nós estamos nessa
nessa energia, nessa vibração e vamos juntos também sendo regidos por essas mesmas frequências. Então, é sobre o resultado positivo de algo que é feito de forma muito positiva, de forma muito honesta, de forma... quando você emprega todo o seu valor, todas as suas intenções, é como se o seu coração estivesse indo junto, sabe? É como se o seu melhor, o melhor de você, estivesse sendo semeado. E o eco que vem é uma energia extremamente favorável, que traz bem-estar, que traz completude, que traz aquela frequência de se sentir abençoado. Claro que sim, você começou algo de uma forma tão abençoada, tão positiva e também trabalhando a si próprio, no sentido de às vezes vencer cansaço, de às vezes vencer as interferências que podem surgir no meio do caminho, de todo o caminho das nossas vidas, porque todos nós estamos nesta jornada do herói, né? Para quem estuda tarô sabe, o louco representando o início na caminhada, né? Desta grande jornada das nossas vidas. Então todos nós vamos passar por esta jornada, vamos passar por desafios, vamos passar por alegrias. Então faz parte, e a força que é necessária, essa energia, este poder, inclusive é um outro mantra que você pode fazer, fica como sugestão para vocês, guarde sempre essas palavras dentro do seu coração. O poder de Deus está dentro de mim. Então, se conectando com este poder no sentido dessa força divina, amar você e nutrir você, para que através dessa energia você possa fluir na direção das suas bênçãos, na direção da vida que você deseja trilhar. Tá bom, meus queridos? Que leitura linda! Vamos lá! Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos. Estejam certos que esta energia maravilhosa, todo esse carinho, toda essa vibração positiva emanada na minha direção, com certeza me envolve num grande e forte abraço de luz, e eu recebo aqui no meu coração com muito carinho e retribuo a vocês que toda essa energia abençoada possa chegar em cada um de vocês, abençoando vocês com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro e a todos os seus. E assim é. Exatamente nesse eco maravilhoso, né? De todo o bem que você entrega, volta para você sob a forma de bênçãos, de sonhos realizados. Que lindo, que lindo. Olha que lindo. O amor romântico. Olha, sinergia. Quando eu falei sobre a frequência da coerência, mais uma. E a alquimia. Eu vou deixar esse deck aqui, porque esse deck ele traz mensagens, de ativação energética. Então vou deixar ele aqui para ele já ir entrando na frequência, que eu vou tirar uma mensagem para vocês. Quem assistiu às leituras anuais viu que eu usei esse deck, gostei muito, muito, muito da energia dele e ele traz práticas, tá? É muito legal. Então, vamos lá. Eu vou tirar essas cartas e depois nós vamos falar sobre os chakras, tá bom, meus queridos? Então essa carta vai falar sobre o amor romântico e ela diz assim: a frequência do amor romântico apoia a nossa jornada de nos sentirmos inteiros, completos, através da experiência com o reflexo, né, de uma consciência amorosa. Essa pausa é para tradução simultânea, gente,
aqui é feita aqui na hora, ok, meus queridos? Então tem um pequeno delay, porque aqui não tá nada pronto, então assim, vem e aí tem que funcionar, né? Tem que ser na hora. Então, perdão aí pela pausa, mas eu tô raciocinando aqui em cima do texto, mas vamos lá. Então é isso, gente. A frequência desse amor romântico. Veja que essa carta, ela não está só associada a conexões, tá, amorosas, que aqui tem para vocês. Tá? Podemos estar falando que no decorrer dessa caminhada, pode ser que surja uma pessoa para você se relacionar? Pode sim. Tanto como eu falei sobre uma parceria que pode estar vindo para somar, de repente essa parceria pode ser inclusive a pessoa que vai ter este relacionamento, esse amor romântico, né? Ou pode ser que seja apenas só uma parceria de negócios, por exemplo, tá? Uma sociedade. Mas esse amor romântico, ele vem nesse sentido de completude. Em todo tipo de relacionamento, para que dê certo, tanto nós quanto com a outra pessoa, ambos devem estar preenchidos, devem estar assim. Porque senão o que acontece? Ou a pessoa vai estar, né, carente, e aí vai drenar tudo de você, ou às vezes o contrário, né? E a gente fica esperando que a outra pessoa venha repor algo que está faltando em nós. E aí nesta escassez e nesta expectativa, que é certeza de frustração, acaba não dando bem, né, a história. Então aqui, inteiros e completos, através da experiência com o reflexo de uma consciência amorosa. E olha só que interessante quando eu falei sobre vocês estarem se unindo, seja espiritualmente falando, falei sobre os laços de amor, né? Exatamente sobre isso. Então, ou com outras pessoas, para estar ajudando, para estar unindo forças. Porque com certeza, juntos nós somos mais fortes. E com certeza, nós não estamos... Gente, olha, parece que é o mesmo... Não é o mesmo desenho, mas olha isso, gente. Olha que coisa linda, as cores, esse azul. E aqui parece que é essa semente, olha, quando eu falei todo o amor sendo semeado. Olha que lindo isso. E aqui me dá uma ideia de divisão celular, né? E aí começa a se dividir. E aí entra numa meiose aqui, né? Porque olha só, que lindo, gente. Ai, eu já até ia trocar, eu já até ia deixar a carta... Ai, já ia deixar a carta aqui. Mas é isso, gente. Então, veja que parte dessa ideia de recheio e da consciência amorosa. Olha que lindo isso. A consciência amorosa. Uma consciência que se expande e que percebe que a única forma de conseguir que tudo que tudo desenrole, que tudo perpetue, que tudo flua é através do amor. E que não há um outro caminho, né? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é sobre uma consciência amorosa. Não tem como a gente conseguir acessar o coração de Deus ou a proximidade ou se aproximarmos à consciência de Deus, se não for através de uma consciência amorosa. E aí eis que Jesus veio, e a gente pode resumir esses 10 mandamentos em apenas 2. Amar, olha a consciência amorosa. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. E eis que resume a leitura. Que coisa linda de leitura. E aí a gente entra nisso, né, gente? Sinergia. E é aquilo que eu falo para vocês. Eu escolho decks diferentes e a gente vê as sincronicidades acontecendo, uma atrás da outra, através dos desenhos, através dos números, e não para. E é uma coisa assim, uma coisa doida. É a magia do divino acontecendo, é a forma, é aquilo que eu falei sobre os recados, sobre os insights, né? Pode ser que a própria leitura esteja sendo esse momento para você. E aí eu falo para vocês, né? O meu papel é esse, meu papel é inspirar através de leituras de caráter reflexivo, de caráter que vão levantar questionamentos internos para, às vezes, um momento que já passou, ou um momento, como eu falei, cada um de vocês estão num momento, numa fase das vossas vidas. Então pode ser que seja algo que você está começando, de repente para alguns de vocês você já começou, já está na jornada, e está naquela fase de continuidade, de ampliação, né? E aí
é aquilo que eu falo, a minha leitura é sempre voltada para essa questão de inspirar, de fazer você refletir, e aí através das questões que eu vou levantando aqui, através do seu próprio pensamento, você discernir aquilo que é melhor para você, através da sua capacidade de inteligere, tá bom, meus queridos? E lembrando, né, até quando eu me referi sobre a questão da leitura de abril até a primeira quinzena, eu não sou, eu estipulei mais ou menos, mas isso não quer dizer que seja, ok? Porque o tarô ele trabalha sempre com tendências e eu não sou adepta dessa ideia de nós prevermos ipsis literis o que vai acontecer tal dia, tal hora, daqui a tanto tempo, daqui a X dias, porque tarô não é bola de cristal. Se assim fosse, estaríamos todos milionários, né? E todos os tarólogos estariam milionários e ninguém estaria nem mais lendo nada, né? Teria acertado os números mágicos e tá tudo certo. Então, assim, não se trata disso. E eu não quero esse karma para mim, ok? Então, eu trago para vocês tendências e possibilidades sempre de nós estarmos ajustando aquilo que é melhor para cada um, ok? Então, assim, data, gente, misericórdia, tá bom? Essa carta fala sobre a sinergia. E olha, número 5 e aqui, número 5. Ou seja, a sinergia com pessoas afins, a sinergia com seres de luz, a sinergia com pessoas, de repente, aqui nesse plano terreno. E aí, para cada um de vocês, você vai encaixando isso na sua realidade. Então, ela diz: a frequência da sinergia apoia a nossa permissão. Lembra que sempre é uma questão da gente permitir, é a aceitação daquilo que não é tão óbvio, daquilo que nunca foi visto antes, e de combinações e uniões que resultam em novas formas. Olha isso, gente, é perfeito para a vossa leitura, de funcionar, de trabalhar, de pensar, relacionar, amar e de ser. Isso tudo acontece com o despertar de um terceiro olhar, ou seja, de uma nova visão. E principalmente quando eu falei sobre esse tarô trabalhar com essa energia de seres fantásticos, mágicos, então nós estamos falando sobre uma perspectiva que transcende a realidade e acessa novos níveis, novas camadas de consciência, numa sintonia com a mente do universo, ou que se aproxima a essa mente do universo, envolvendo essa consciência amorosa. Para que essa sinergia aconteça, a consciência amorosa deve existir primeiro. Uma depende da outra, necessariamente nessa ordem, e foi exatamente a ordem que saiu. Olha isso, ok? Então ela diz assim, nos lembra de abraçar aquilo que não é familiar, ou seja, daquilo que não é conhecido, para que nós possamos ainda co-criar excitantes, né? Excitantes cocriações e dar o nascimento para uma nova realidade. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. É uma cocriação ou uma criação, porque nós sempre vamos estar criando mediante as forças do divino, ok? Porque nós somos partes e somos também o todo, através da teoria dos fractais. Então, é como o caráter da luz, ora onda, ora partícula. E a gente nunca sabe qual, né? Depende. Então é isso, uma hora vamos estar co-criando, uma hora vamos estar criando, né? Depende do referencial. Então é isso, gente, tá? Aqui vem essa energia perfeita da realidade que você está magnetizando, que você está criando para você e que você foi buscar, né? Porque é aquilo que eu falo para vocês, pedir, existe uma força linda de oração para vocês aqui, mas só pedir sem o movimento, a gente não sai do lugar, fica que nem essa coruja dando a árvore. Nada germina, não acontece nada. Entende? A gente precisa sim se conectar, unir, acender essa chama viva dentro de nós, olha essa luz maravilhosa aqui, né? E aí sim se colocar em movimento. Pequenos passos e vamos em frente, tá? Dando nascimento a uma nova realidade. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. E aí, eis que vem essa carta falando sobre a alquimia. E olha que lindo a energia do número 8. E agora, gente, fica mais perfeito ainda. Por quê? Porque olha só que lindo. A energia do número 8 traz uma frequência de prosperidade. Esse ano fala sobre colheita. A leitura de vocês traz esse reflexo.
E aqui, para alguns de vocês, pode ser que sejam coisas que vocês já vêm fazendo até já em outros anos, tá? São coisas que de repente não é agora, nesse momento, que eu vou começar esse projeto. Para alguns de vocês, sim. Mas para alguns de vocês, é algo que você já veio semeando já faz um tempo. E aí a gente se conecta na energia do 9 e veja que vamos para a energia do 10, que é o próximo ano. Olha que lindo, né? O ano de 2026 é um ano 10. E esse ano de 2025, o ano 9, ele vai trabalhar exatamente dessa energia ápice, é um ponto culminante. Então vai, daqui floresce, mediante o que foi semeado. Porque se foi semente podre, a colheita é uma lambança. Se foi uma semente de luz, uma semente de amor, a colheita é próspera, é vindoura, ok? E essa carta aqui traz essa energia de completude, como eu falei, inclusive desse Ade contínuo. Aqui, se a gente deita o número 8, a gente tem a Lemniscata, o símbolo do infinito. Então, nós temos essa energia de infinitude, ok? A frequência da alquimia ativa a nossa habilidade mágica e a nossa memória de toda a magia que nós mantemos dentro de nós. Que magia é essa? Não é aquelas magias, não são aquelas magias, é a magia de Deus, é a magia do divino, é o milagre do divino. É que infelizmente o nome ficou... existe isso às vezes, né, na língua, por conta do mau uso, a palavra acaba ficando com uma frequência muito negativa, né? Mas aqui seria sobre essa frequência da magia de Deus, da energia do divino, a magia da vida que se descortina num canto de pássaro, numa flor, um botãozinho de uma flor que você vê ele desabrochando, sabe? Num voo de uma borboleta, sabe assim? Essa é a magia que se refere aqui na carta. E essa magia que a gente também vê no exterior está dentro de cada um de nós. E aí diz assim: cada um de nós tem o potencial de acessar este conhecimento, esta sabedoria antiga que era permitida aos antigos alquimistas de realizarem os milagres da transmutação. E aqui, gente, vem uma percepção maravilhosa para passar para vocês, que fala exatamente sobre o que essa carta está fazendo aqui. Uma verdadeira alquimia que vocês estão fazendo, ok? Não só uma alquimia no sentido de transmutar, de vencer limitações internas, às vezes até limitações externas, dificuldades, entraves, enfim, pessoas que às vezes possam se opor no meio do caminho. Você transmutar estas energias, mas também, e aí vem essa questão aqui dessa carta, como os antigos alquimistas faziam, do milagre da transmutação, de transmutar uma consciência de chumbo numa consciência de ouro. E eis que vem essa carta, trazendo essa energia do Ti, do Chacha, do Prana, e essa abertura do terceiro olho. Ou seja, transmutando a consciência, ampliando a consciência. Então é um momento sim de um grande e poderoso despertar de consciência para vocês também, tá bom, meus queridos? Que linda essa energia. Lindo demais. Não é só material. E o que é tudo, né? E o que é tudo, porque o material ele vem mediante uma estrutura interna que nós estamos construindo, que nós estamos edificando, porque no frigir dos ovos, o que se vai levar daqui não é o que a gente edificou sobre a forma material neste plano. O que vamos levar é a nossa essência, ou seja, a consciência que se transmutou. Que lindo, que se alargou. Que lindo, gente, que leitura maravilhosa. Vamos lá. Quais são as energias de ativação, as práticas para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio, neste momento de celebração, neste momento de... Aqui, gente, tem uma energia assim de você não ter medo, sabe? De você ser maior do que a dúvida. Tem um oráculo que fala isso, né? Eu sou maior do que o medo.
maior do que a dúvida. Então, sabe, às vezes quando vem aquele medo, e aí você percebe, Louise Hay falava isso, não é? Aquilo é só um pensamento, perceba, não tem nada para temer, é só um pensamento. E aí no momento em que você dissipa aquele pensamento através dessa alquimia, através dessa transmutação de energia, você se coloca em movimento e descortina um horizonte incrível de possibilidades na direção dos seus objetivos. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. O que mais? Olha que lindo! Falando sobre a oração. E veio aqui para vocês. Olha que lindo. Eu vou pegar 3 cartas. Olha o que veio aqui, ó. E eu vou tirar para vocês uma mensagem final com este deck que traz mensagens dos nossos irmãos lemurianos. Quais são as energias, quais são os recados para os queridos do signo de Capricórnio ou para alguém que você conheça. Através dos laços de amor você se une a essa pessoa. Quais são as mensagens? Os nossos irmãos lemurianos. Capricórnio, vamos lá. O que mais? Olha isso, gente, misericórdia. Ai, meu Deus, eu falo para vocês que é demais. Olha o que veio aqui. Oh. Bom, vamos lá. Eu vou falar primeiro para vocês sobre as energias dos chakras que estão sendo ativados. E aí já falo para vocês dos números da vossa leitura. Então vamos lá. Nós temos aqui uma energia linda, gente, de conexão com chakra cardíaco. Bom, falei primeiro, né, do terceiro olho, então do Agnya Chakra. Então nós temos Agnya Chakra, que vai trabalhar dentro do terceiro olho, que vai trabalhar dentro deste azul anil. É bem esse azul que tá aqui, tá? Esse azul aqui, ó, mais escuro. Tá? Depois nós vamos trabalhar também com uma energia de chakra cardíaco, verde esmeralda, anahata, e temos também uma energia aqui de chakra raiz, e é bem nessa frequência, né, da semeadura, da raiz, das raízes que qualquer semente, antes de transformar numa árvore, precisa criar para poder edificar, tá? Então, a energia aqui de chakra raiz para vocês, Muladhara Chakra, tá? E vai trabalhar na energia do vermelho. Então, gente, aqui vem para vocês essas cores, tá? Então, assim, como é que você pode estar trabalhando com essas cores? Então, aqui vem. Primeiro, ativação a nível de chakras na própria leitura já está acontecendo através das energias que essas cartas maravilhosas estão emanando para vocês. Tá? O mantra que nós fizemos, tudo isso já está sendo trabalhado, já está sendo ativado. Mas eu passo este novo olhar para vocês aqui com essa carta, né? Para que se você queira se conectar ainda mais, você pode ativar estas frequências, tá? Potencializar, ampliar essas energias. E aí como que você pode estar fazendo isso? Através do uso destas cores, vermelho, verde. Você pode colocar um pouquinho de rosa. Eu vou incluir também, gente, o violeta e o lilás, trabalhando a nível de Sahasrara Chakra, chakra da coroa. Então nós temos vermelho, verde, rosa, azul, anil e temos também o violeta e o lilás, tá? E aí como que você pode trabalhar isso? Nas suas roupas, objetos de decoração, coisas que estejam pertinho de você, tá? Flores, você também pode usar flores, traga sempre a natureza para pertinho de você, e cristais, uma ótima forma, inclusive essa carta vem trabalhando sobre isso, tá? Aqui nós temos um número de ativação, eu já falo, então uma ótima forma de você fazer também é trabalhar com os cristais, lembrando, sempre em contato com a sua pele,
tá? E através dos alimentos. Então, alimentos de cor vermelha, alimentos de cor verde, folhas, então espinafre, escarola, acelga, agrião, rúcula, tá? Brócolis, todos estes verdes. E aí as berries, então, por exemplo, a blueberry, para você estar ativando mais ou menos ali do azul até o chakra da coroa, amora, framboesa, tá bom, meus queridos? E aí, use a sua criatividade para você trabalhar dentro dessas cores, tá bom, meus queridos? E os números da vossa leitura, nós temos aqui uma energia linda de números mágicos de ativação que conectam vocês, e é só mais uma confirmação belíssima aqui que sim, vocês estão fluindo na direção da vida dos vossos sonhos, realizações aqui. Tanto é que o nosso mantra foi esse: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Nós temos energias aqui que vão se multiplicando sobre a forma de bênçãos dobradas para vocês, energia espiritual de proteção. Nós temos aqui a energia do número 8 que eu falei para vocês. Tem esse número de ativação aqui, o número 22, tá? Que é um número mestre, e aqui vem uma frase para conectar vocês nessa rota, nesse caminho aqui da vossa leitura, que é uma frase de Ralph Waldo Emerson, que ele diz assim: não vá por um caminho onde as pessoas já trilharam esse caminho. Ao invés disso, vá por um caminho que ninguém trilhou. Deixe você o rastro. Então, às vezes, aquele medo que pode surgir é justamente aquele medo da autenticidade pulsando, sabe? E aí você fala assim: nossa, mas eu tô indo completamente na contramão. Vá, deixa você o rastro para os outros seguirem, ok? Seja pioneiro, seja pioneira, seja visionária, seja visionário, e siga numa direção completamente diferente. Você vai colher coisas maravilhosas. Essa é a energia que vem aqui para vocês, essa energia gostosa, energia linda. Olha as cartas de novo, gente, olha, nesse verde. Olha que lindo. Essas são as tendências das cartas aqui para vocês, tá bom? Essa energia de movimento. Então vamos lá. Aqui também tem outro número mágico, o número 55 para vocês. E eu vou começar exatamente com essa carta aqui. E ela fala sobre a oração. A intenção como uma oração. Então ela fala assim: cria a sua realidade com sabedoria em cada momento. Perfeito com aquilo que eu falei, que pedir não é agir. Entende? Então, às vezes a gente fica só pedindo. Eu acredito imensamente no poder da oração, imensamente. Mas eu também acredito que toda a conexão espiritual que nós temos, eles não podem fazer por nós o que é nosso para ser feito. A missão de vida é individual, a evolução ela é individual. Todos nós estamos aqui, como já dizia meu avô querido, grande sacerdote da minha linhagem, ele dizia: viemos aqui a trabalho, não viemos aqui a passeio, entende? Então é isso, né? E aí tem uma frase da Blavatsky que ela diz assim: vive em vão o homem que não leve a cabo a tarefa que lhe foi assinalada na vida. Entende? Então, assim, nós podemos fazer a conexão e devemos fazer essa conexão, porque a força do amor que eles derramam sobre nós, às vezes é aquele, sabe, é o auxílio. Eu falo assim: não, peraí, nós estamos aqui ajudando, mas não fazendo por você, entende? O amparo tá lá. E também cabe a nós nos conectarmos com essa energia, porque às vezes a gente vive como se eles nunca estivessem lá. E eles estão nos dando sempre esse apoio, nos dando sempre esse suporte, com todo o amor que eles têm por nós. Mas fazer por nós, isso eles não podem fazer, entende? O caminho é individual, a evolução ela é individual. Por mais que o amor seja absurdo, é individual, entende? Então, cada um tem a sua missão, né? E essa carta ela vem para confirmar exatamente aquilo que eu falei. Pedir não é agir. A gente pode pedir, mas devemos agir. E é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Cria sua realidade com sabedoria em cada momento. Por quê? Porque eu posso escolher levantar pela manhã e ao invés de fazer o mantra, eu posso escolher praguejar. Eu posso escolher falar um monte de bestagem. Eu posso escolher reclamar. E aí, eu não posso esperar que o meu dia seja melhor, né? Porque eu já mandei uma energia péssima para começar o meu dia.
Aí você vai no carrinho, vai no supermercado, primeira coisa que você vai, o carrinho, a pessoa vai lá e dá uma... Gente, que coisa horrível aquele carrinho no calcanhar. Fala sério, quem nunca, né? Aí toma uma topada com o carrinho, a fila do caixa, e você muda de fila. E aí a fila que você tava, anda, a fila que você foi, parou. Aí você fala, misericórdia, tem uma nuvem na minha cabeça de raios e tempestades. Não. Entende? A mestra vida sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Nada é aleatório, nada, gente, já falei isso para vocês, nada é aleatório, né? Então cria sua realidade com sabedoria em cada momento. A sabedoria, olha a coruja, falei sobre isso logo no início da leitura, né? Veja que lindo. E aí volta a se conectar aqui, né? Então a sabedoria que este animal de poder aqui, a corujita, né, está passando para vocês agora neste momento, então, se conectando com este totem, com este animal de poder, a sabedoria da coruja, a sabedoria que existe dentro de você, que não está num livro, criando a sua realidade passo a passo, através de escolhas pensadas, de escolhas organizadas, de uma rota para ser traçada. É claro que existem os meandros da vida, com certeza, mas se você sabe onde você quer chegar, que é na edificação do ser, então nada para você. Até rimou, né? E é isso. Então a intenção como uma oração, como se fosse uma oração. E aí eu falo para vocês, faça da sua vida uma grande oração. Transforme a sua vida numa grande oração. A energia do número 55 e aqui o 22, tá? Que veio para vocês. Essa carta, ela fala do seu corpo que sabe, e eu sempre digo isso porque o nosso traje terráqueo espacial é dotado de uma sabedoria fantástica, esplêndida, magnífica. Eu sou apaixonada, uma apaixonada por este mecanismo, tudo o que cada estruturinha infinitesimal tem de capacidade que se não funcionar direito, pronto, é literalmente pau na máquina. Não funciona, entende? Então assim, é uma orquestra tão perfeita e que quando nós estamos saturados por alguma questão, por energia, o nosso corpo também emite sinais. E é aí que é preciso parar. E aí vem aquele momento em que a gente fala assim, ah, mas eu vou ficar parada. Às vezes é preciso parar para recalibrar. A parada não é que vai ser eterno, é uma parada para um mergulho interno, para recalibrar as energias. Então ouça o seu corpo e aprenda como ele conversa com você. E vá fluindo mediante aquilo que eu falo para vocês. Eu estou sentindo que eu preciso dormir um pouco mais. Durma. Eu estou sentindo que eu preciso fazer uma prática contemplativa, uma prática de reenergização, que vai trabalhar a nível de Ti, de prana. Então você vai buscar um Qigong, você vai buscar um Tai Chi, ou vai buscar um Yoga. Não um yoga acrobático, você vai buscar um yoga que vai trabalhar com respiratórios, que vai trabalhar com essa parte energética, de conscientização energética, entende? E aí você vai, entende? Vai fazendo coisas que vão levando você para um caminho de sintonia interior. Tá bom, meus queridos? Ouça o seu veículo. É aquilo que eu falo para vocês, que apenas você caminha sobre os seus sapatos. Se eu for calçá-los, com toda certeza, ou vai ficar muito apertado, ou vai ficar muito grande. Entende? Cada um tem uma forma de caminhada. Por mais que seja às vezes o mesmo número. Eu e minha mãe temos o mesmo número. O sapato dela fica uma lancha no meu pé. Entende? Então assim, como é que você explica o negócio? Porque cada pé é um, porque eu falo para ela, não calça antes de eu calçar, porque senão vai lacear. Entende? Então assim, cada um sabe onde aperta, ou onde afrouxa, no meu caso. Tá bom, meus queridos? E essa carta aqui, número 62, olha que linda, gente, energia do número 8, tá? E ela vem, eu vou até deixar ela aqui,
para ela conversar aqui com essa energia da carta da alquimia. E ela vem como um outro mantra que você pode fazer, e ela diz assim: eu sou amada, ou eu sou amado, eu sou o amor. Então nós temos alguns mantras aqui na leitura, para quem chega nesse momento da leitura e se dedicou a este momento, que eu levo com tanto carinho para vocês, que são as partes práticas da leitura, né? Que a leitura ela vai sendo construída, ela vai sendo edificada, e esse tempo é tão maravilhoso que você pode se dedicar. E eu fico muito feliz de você estar me ouvindo até aqui, né? Essa é a minha missão, ajudar, contribuir positivamente. Então nós temos, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Depois, o outro que eu levantei para vocês foi, o poder de Deus está dentro de mim. E agora esse, eu sou amada, ou eu sou amado, eu sou o amor. Olha que lindo. Aqui a ativação a nível de chakra raiz, ou seja, a energia necessária de um amor profundo para que esse feito verdadeiramente receba essa energia amorosa e possa desabrochar e possa florescer. Fantástico! Bom, vamos começar com essa energia aqui para vocês, no número 22. Então, falei para vocês que veio o 55, né? É agora o 22. Então, as chaves de cristais. Os cristais são fantásticos. Então, os cristais que eu falei para vocês trabalharem com as cores, então, por exemplo, algum cristal vermelho, por exemplo, a ágata de fogo que eu tenho aqui, ou um cristal verde, enfim, você pode buscar os que sejam nessas cores, não necessariamente tem que ser uma ágata de fogo, tá? Mas você pode procurar os que sejam nessas cores. Então, por exemplo, o vermelho, o verde que eu falei, tá? Por exemplo, o próprio azul, o azul índigo, tá? Você pode trabalhar como, por exemplo, o lápis lazuli, ou então a safira, tá? São cristais fantásticos para você estar utilizando. Por quê? Porque eles contêm códigos de ativação, eles contêm chaves. E quando a gente faz essa sinergia com eles, eles podem nos ajudar imensamente, potencializando a energia dos nossos centros de força, equilibrando, harmonizando, energizando caso seja necessário. Tá bom, meus queridos? Os cristais, eles contêm informações, contêm chaves da nossa Terra, cada um dentro do seu arranjo cristalino. E eles são extremamente poderosos. Prova disso é que eles são tão maravilhosos, prova disso é que eles estão até nos nossos circuitos eletrônicos, tá? Só assim, bem básico para falar para vocês, tá? O quanto os cristais são poderosos, são maravilhosos, porque eles podem ser programados, ok? Essa carta aqui fala do alinhamento, e voltamos na energia do número 9, então todo um alinhamento energético, todo um alinhamento com os meus propósitos, com os meus ideais, todo um alinhamento que eu possa ter com pessoas. Aqui podemos estar falando inclusive da energia Kundalini, uma energia de ativação a nível sexual. Caso seja aquela pessoa que, nossa, que une, aqui, gente, está vindo para passar para vocês. Para alguns de vocês é uma pessoa que realmente vai se unir, porque aqui, olha só que lindo, é como se essas duas florações aqui se fundissem numa só. Né? Então o alinhamento é tão perfeito que dois corações vibram numa mesma sintonia, numa mesma sinergia, num mesmo propósito. Lindo isso para vocês, tá? O que pode transcender também para pessoas que têm propósitos. Esse alinhamento ele não é só você e o seu corpo também, ou pode ser também sobre conexões aqui espirituais, também quando eu falei sobre as conexões com outras pessoas, né? Seres de luz, irmãos das estrelas. Então essa carta aqui, uau, dá perspectiva para muitas coisas aqui, tá bom? E essa carta aqui que eu deixei pra gente falar por último, ela traz uma energia do número 2, de novo essa energia da dupla, e ela fala exatamente sobre o que está aqui, além da mente. Então quando eu falo para vocês sobre aquela questão da mente, a mente está associada ao cérebro. Essa é a minha perspectiva, ok? Você
Pensa sempre com a sua cabeça. Observa os meus pensamentos, leva com você, o que é bom você guarda, o que não é você deixa ir. É apenas a minha opinião, ok? Minha opinião, Anne Marques. Você não tem que pensar como eu, de forma alguma eu quero isso, pelo amor de Deus, né? Até falo sempre para você está pensando ou sendo pensado. Podemos pensar semelhante com toda certeza, mas veja se cola, veja se, né, se ressoa, se ecoa dentro de você, se dá essa sinergia, né? Se não, deixa aí e tá tudo certo. Então aqui fala, além da mente, a mente ela está ligada ao cérebro, ao pensamento. E aí, quando eu falo de além da mente, estou falando de um trabalho a nível de consciência, que está em conexão com a nossa divina presença. Estamos falando com algo que transcende as esferas do campo material. E estamos falando sobre o campo energético da nossa divina presença. Eu sou o que se comunica através da nossa consciência. Na verdade, que é a nossa consciência, que vai se comunicar através da nossa mente. Tá bom, meus queridos? Então é exatamente sobre isso. E aqui vem aquilo que eu falo para vocês, que não é que a mente seja ruim. Não é isso, mas a mente mente. A mente coloca bloqueios, a mente coloca, às vezes, pensamentos limitantes. Pensamentos que nos atrasam, pensamentos que nos fazem procrastinar, que nos fazem duvidar da nossa verdadeira capacidade. Então perceba quais são esses mecanismos e transforme esses pensamentos através da alquimia, olha a energia da transmutação, transmute esses pensamentos para impulsionar você na direção daquilo que você quer criar. Quando eu falo que a mente mente, não é que a mente é uma eterna mentirosa, não é isso, né? É no sentido de que temos que tomar atenção, temos que estar ali naquele estado de alerta, né? Para perceber os sinais, perceber os movimentos. E aqui são vocês, trabalhando numa energia de nível de consciência, ainda falei sobre isso na leitura, sobre esse momento aqui de despertar, de grandes insights para vocês, de conquistas, sim, de celebrações, sim, tanto num sentido de edificação física, material, mas também dessa expansão, dessa edificação a nível de consciência. Tá bom, meus queridos? Uau! Capricórnio, eu espero que esta mensagem possa inspirar você, que possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. Capricórnio, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber os avisos sobre os vídeos novos postados. Também convido você a acessar o nosso novo ponto de encontro, meu site www.oequinociotarot.com.br. Lembra que o tarot tem o T mudo no final. O link também está aqui na descrição deste vídeo. Eu vejo você lá também no nosso site. E, Capricórnio, guarde essas palavras dentro do seu coração. E nunca, nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas. Todo o poder de Deus está dentro de você. Você é amada, você é amado. Você é o amor. Essa consciência amorosa. Aqui, agora e eternamente. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Capricórnio. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Capricórnio, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Capricórnio. Até breve. Tchau, tchau.